Fala pessoal, a aula de hoje a gente vai ver aqui como é que a gente pode gerar uma quantidade muito grande de variações de criativo, a gente usando uma ferramenta aí que chegou no mercado que está simplesmente sensacional. Quem trabalha com Meta Ads, pelo menos aí a partir do início desse ano, deve saber que o Meta está exigindo da gente uma variedade de criativo muito grande, né? Quanto mais criativo a gente tem, mais a gente consegue atingir leads diferentes, pessoas diferentes, e com isso a gente baixa custo de lançamento, a gente consegue reduzir o CPA, o custo por venda de produtos quando a gente vende com tráfego direto, a campanha fica mais estável, né? Para de ter tanto aquela oscilação, a gente reduz CPM, enfim, só tem vantagem. E hoje eu vou mostrar como que a gente está fazendo aqui na agência para conseguir gerar esses criativos de uma maneira bem fácil. Então, vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que criativos, né, os vídeos, nada mais são do que uma representação visual das nossas copies, ou seja, os roteiros que a gente produz ali para convencer alguém. Então não é simplesmente por ser um vídeo que você vai conseguir gerar resultado. Você precisa ter boas copies, boas argumentações, estudar o público-alvo, quais são suas dores, quais são as suas objeções, o que eles já tentaram, o que você pode oferecer para eles, tá? Se por acaso essa parte de copy aqui também for um problema para você, embaixo desse vídeo aqui eu vou estar deixando o link de uma outra aula somente sobre a questão de copy, tá? Se por acaso você estiver vendo esse vídeo aqui muito recentemente, talvez essa aula ainda não esteja disponível, então eu peço que você entre no grupo lá do Close Friends do WhatsApp, que assim que a aula ficar disponível eu mando para vocês. Se por acaso a aula já estiver disponível, vai ter um link aqui embaixo desse vídeo para você assistir essa aula também. Agora vamos lá, vamos começar a falar da parte prática aqui. Gente, como é que funciona um vídeo, né? A base de um vídeo, normalmente a gente divide em 3 partes, tá? A primeira parte a gente chama de gancho. O gancho, gente, são aqueles 3 segundos iniciais. É a fala que a gente começa um vídeo, né? Então, você não tem ideia do que aconteceu, é aquela chamada inicial, tá? Isso aqui, gente, é muito importante. Às vezes a gente tem um vídeo que ele é bom, que você tem um conteúdo bom, que você consegue passar toda a informação que o teu lead precisa. O problema é, se você não conseguir acertar aqueles 3 segundos iniciais, o teu vídeo vai para o lixo, não vai performar. Tá? Então por isso que a gente precisa dividir todos os vídeos em 3 partes. A primeira é o gancho, a segunda é o corpo do teu vídeo, né, que é o desenvolvimento da tua história, o que você vai explicar, seja lá o que for. E o terceiro ponto é o CTA, que é a chamada final, é o Call to Action, né? É o clique aqui para curtir, é o clique aqui para ver mais alguma coisa, clique aqui para comprar, enfim. O que você quer que o usuário faça depois que ele assistiu aquele teu vídeo ali, depois que a gente conseguiu reter ele, chamar a atenção dele e assistir tudo aquilo que a gente passar, a mensagem que a gente queria, tá? Bom, entendido que a gente tem que dividir esse vídeo nosso em 3 partes, né? Quando você for gravar um roteiro, quando você for passar uma roteirização para um expert, você vai ter que passar para ele separado essas 3 partes. E aqui que começa a jogada. Normalmente, quando a gente vai passar, a gente passa aqui na agência ou com alunos, enfim, a gente passa assim, ó, 4 ganchos, 2 corpos, 4 CTAs, ok? Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que eu queira fazer a venda de um produto de emagrecimento. Eu poderia começar o gancho 1, algo assim. Eu tomei Monjaro e você não sabe o que aconteceu. Isso aqui é o gancho 1, é a primeira coisa que o expert vai falar. Se a gente for pegar o gancho 2, poderia ser uma variação do tipo: Monjaro, você não acredita do que aconteceu. Gancho 3. Nunca mais eu tomo Monjaro na minha vida. Tá? Então todos esses ganchos são inícios de vídeos diferentes que a gente vai utilizar. Aqui eu coloquei só 3, poderia colocar mais um aqui. Gancho 4. Se você toma Monjaro, se você pensa em tomar Monjaro, assista isso aqui, tá? Depois disso, gente, que eu fiz esses 4 roteiros, eu vou ter
Os corpos, os desenvolvimentos que a gente pode fazer, normalmente esse a gente faz um ou dois. Então vamos colocar aqui, um ou dois, beleza? Aqui, gente, eu não vou escrever, não vou dar exemplo para vocês, mas é toda a tua argumentação. Então, eu tomei Monjaro, seguindo as indicações do que todo mundo estava fazendo, mas eu descobri que ele era terrível, porque ele causava um problema X, Y, Z. Esse desenvolvimento todo faz parte da roteirização que você já tem que saber. Se você não sabe, volto a dizer, vai ter uma aula que eu vou explicar só sobre isso, de uma ferramenta que faz tudo isso pra gente, tá? Mas aqui nesse momento, como o assunto é falar sobre vídeo, você tem que ter. Então aqui é nossa história, vamos colocar aqui, beleza? Bom, entendido sobre o corpo, a gente vai para a parte dos CTAs, que são as chamadas finais, né? Então, imaginar o seguinte, ó, CTA 1. Vamos supor que eu vá mandar os meus leads para uma VSL. Então, eu poderia continuar, né, encerrar o vídeo assim. Se você quiser ver a história inteira, eu deixei um link aqui abaixo. Clica lá e confere o que aconteceu, tá? CTA 2. Deixei o link com os detalhes, com mais detalhes dessa história. Assiste lá. Enfim, aqui você iria criar mais o CTA 3 e o CTA 4. Ok? Conforme a tua história, conforme a tua narrativa, conforme a sua estratégia. O foco desse vídeo aqui, dessa aula, não é falar sobre esse ponto. Bom, aí, gente, se eu for pensar aqui, ó, eu tenho 4 ganchos, certo? Esses ganchos, cada um desses aqui vai se conectar com uma dessas duas histórias. Tudo isso daqui tem que estar conectado, tá? Então, se eu tenho 4 ganchos vezes 2 histórias vezes 4 CTAs, eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Só que eu tenho 32 criativos diferentes, tá? Então, simplesmente, se eu passar esse roteiro aqui para a Expert, ela me devolve isso e eu vou colocar na ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês e a gente vai gerar 32 criativos. E desses 32 criativos, às vezes a gente vai achar uma, duas, três combinações que vão performar muito. Então, às vezes você tem um gancho ruim, mas você acha um corpo bom. Às vezes você tem um corpo bom, mas o CTA estava ruim. E com esse cruzamento, a gente coloca tudo isso para o meta e ele vai descobrir para a gente o que realmente performa, beleza? Então, aqui, esse é o princípio. Você vai precisar passar esse roteiro para a tua expert gravar. E ela, quando a gente vai gravar, a gente faz mais ou menos assim. A gente grava numa tacada só. Então, ela vai ler lá. Eu tomei Monjaro e você não sabe o que aconteceu. Vai dar uma pausa. Monjaro, você não acredita o que aconteceu. Pausa. Nunca mais eu tomo Monjaro na minha vida. Pausa, tá? E aí depois a mesma coisa, com o corpo, CTA 1, CTA 2, CTA 3. Ela vai mandar um vídeo só para você, um arquivo só para você, e daí a gente vai fatiar esse arquivo e mandar para essa ferramenta que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Bom, gente, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ela se chama Nora Video. Aqui embaixo do vídeo, desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para vocês, vou deixar também um cupom de desconto que eu recebi de 50% na primeira mensalidade, tá? Quando vocês forem colocar o cupom, certifique-se lá certinho se deu o cupom para vocês, se liberaram o desconto para vocês, beleza? E aí faça a contratação que vocês vão ver que vale a pena demais. Bom, com a ferramenta aqui aberta, é bastante simples, lembrando que essa ferramenta, ela produz vários tipos de criativo, eu estou mostrando hoje nessa aula o multiplicador. Ela produz também criativos em IA, criativos UGC, né, uma série de criativos, mas a gente vai utilizar aqui os criativos modulares. Então vamos lá, eu clico aqui ó, em novo criativo, e ele abre para a gente essas opções. Não estou na frente aqui, deixa eu reduzir aqui um pouquinho a tela, beleza? Ele cria para a gente aqui essas opções, ó, gente, gerador automático, multiplicador de criativos, estúdio criado e Canva livre. A gente vai começar com multiplicador de criativos, que é o foco da aula de hoje, beleza? Então clico aqui, aqui ele abre a pasta para a gente, então eu vou chamar aqui de, nome da pasta, aula sobre criativos modulares, beleza? Estrutura, gente, olha só. Ele abre para a gente aqui a simples, a clássica e a completa. A simples significa que eu tenho vários hooks, mas que eu gravei um corpo só. Então eu tenho várias chamadas diferentes, mas eu não tenho CTAs diferentes. Ele está separado em duas partes. Se esse for o seu caso, de repente você passou assim para a tua expert,
sem problema nenhum. O clássico, que é o que o mercado costuma utilizar, é hook, o corpo e o CTA. Então você vai ter que ter esses arquivos separadinhos. No nosso caso aqui a gente vai utilizar essa segunda opção, vou deixar marcado. Vou clicar aqui em criar pasta e começar. Prontinho, ele veio para essa tela aqui, gente, é aqui que a gente vai começar a nossa brincadeira. Vocês vão ver que é extremamente simples. Então olha só, eu vou clicar aqui na parte de hook. Para vocês, eu acho que não vai abrir a minha tela aqui, mas é só a tela do Windows Explorer, tá? Onde eu vou estar selecionando os arquivos. Deixa eu abrir um aqui que já está assim. E a gente vai selecionar 4 hooks que eu tenho aqui. Agora já vai aparecer, acho que na tela aí na gravação para vocês. Então, ó, eu tenho 4 hooks diferentes. E aí, eu vou selecionar agora os corpos, que aqui nesse caso foi gravado só um, ok? E os CTAs. CTAs eu tenho aqui 3, foram gravados 3. Esse vídeo aqui, gente, a Expert gravou 3 CTAs, um corpo e 4 hooks, beleza? Então tá aqui, ó, os 4. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a diferença. Ó. Você já teve a sensação de que um teste deu um resultado, mas não explicou ao paciente? Então isso aqui foi uma chamada. O maior erro na avaliação das funções executivas não é escolher o teste errado, é não saber integrar os resultados. Então tá aqui o 2, o 3, não vou abrir todos para vocês. Depois vem o desenrolar da história e depois o final aqui, vamos colocar rapidamente para vocês verem os CTAs. Nos próximos dias, eu vou conduzir uma imersão online sobre raciocínio na avaliação das funções executivas. Inscreva-se para participar agora mesmo, clicando aqui no Saiba Mais. Então, um término assim, outro... será ensinado passo a passo em uma imersão online comigo, que vai acontecer em breve. Garanta já sua vaga clicando aqui no Saiba Mais. E acredite vocês ou não, dá muita diferença, tá, gente? O gancho e o CTA. Às vezes tem um CTA aqui que converte um monte e tem outro que não funciona muito bem. Então, tudo prontinho aqui, a gente clica em gerar variações. Ele vai dar aqui pra gente, ó, que o máximo possível são 12, né? Porque eu tenho 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Se eu tivesse aqui 2 corpos, eu teria 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Já teriam 24 combinações, beleza? Tem a questão da legenda automática, então ele pode legendar. Eu não vou colocar legenda aqui, porque esse criativo em específico já está legendado, veio legendado. Música de fundo, se eu quiser, ele coloca pra gente, eu tenho opção manual por categoria, não vou utilizar também aqui, porque já tá, esse criativo aqui não é para ter nem legenda nem música de fundo, mas se você quisesse utilizar, ele tem aqui ó, uma série de músicas prontinhas, você simplesmente seleciona ele e o editor vai colocar para vocês essas músicas já nos criativos de vocês e legenda também, então não precisa ir para um CapCut da vida, beleza? Vou colocar aqui para gerar um só, que é só para demonstrar para vocês o resultado final. Se eu quisesse gerar todas as combinações, eu colocaria ali as 12 na tela anterior. E agora a gente vai esperar aqui alguns segundinhos e ele já vai produzir para nós e eu vou mostrar para vocês o resultado final. E tá aqui pronto o nosso criativo, acabou de produzir aqui, vamos clicar aqui em assistir agora. E ele uniu para a gente, nesse caso eu escolhi um só, que era para exemplificar, um hook, um corpo, um CTA. Vamos ver aqui. Quando o teste diz dentro da média, mas a vida do paciente está um caos total, algo está faltando. Quem trabalha com funções executivas sabe. Os testes raramente falam sozinhos. Eu vou pular aqui já para a parte do CTA, né? Dá para observar ali uma pequena mudança que é do posicionamento. Deixa eu pausar enquanto eu falo que é do posicionamento da câmera dela, né? Dá para ver quando entra no CTA. Aí, enfim, aqui eu acabei pulando a partezinha do que ele trocou para o CTA, mas ele uniu essas 3 opções e gerou o vídeo pra gente. Então, dessa maneira, se eu quiser agora gerar os outros 11, é só clicar aqui, pronto, ele gera todas as combinações para mim. Eu subo para o Meta Ads e vou colocar esses anúncios para validar e com certeza eu vou encontrar aí 2, 3 criativos entre esses 12 que vão performar de uma maneira muito boa, tá? Então, gente, a aula de hoje é isso daí. Não deixe de entrar lá no nosso grupo. Se a aula de copy, com a ferramenta de copy já estiver disponível, vai estar aqui embaixo do vídeo também, assim como o link da ferramenta Nora e o composinho de desconto aí para quem quiser
fazer o primeiro mês com 50% de desconto, beleza? Espero que tenham gostado da aula e não deixe de me seguir também lá no Instagram, Rafael Metring ADS. Valeu!